Fala galerinha do canal FM Mais com vocês, Manu Lessa, terminando hoje, última aula de trabalho mecânico. Já vimos tudo de trabalho, já vimos fórmula, propriedade gráfica, trabalho do peso, trabalho da força. Ah, você não assistiu não? Tá tudo aí, são três aulas falando de trabalho aí no canal FM+. Hoje a gente vai ver como que isso apareceu, algumas questões um pouco mais rebuscadas em termos de vestibular. Então se liga aí, não sai daí não, porque eu vou rodar a vinheta e quando eu voltar eu quero você aqui. Roda a vinheta, vai! Vinheta rodada, já podemos ir para a primeira questão da UERJ. Olha o que ela fala. Uma people empurra um carro por uma distância de 26 metros, aplicando uma força F de mesma direção e sentido do deslocamento. Falei isso lá. Quando? Quando eu falei que num gráfico força, deslocamento, poderíamos calcular o trabalho através da área. Mas a força tem que ter a mesma direção e o mesmo sentido do deslocamento. Desse carro, o gráfico abaixo representa a variação da intensidade de F em nelsons, em newtons, em função do deslocamento D em metros. Desprezando o atrito, o trabalho total em joules realizado por F equivale a quanto? Ah, molezinha! Esse trabalho é igual à área, é numericamente igual à área. Que é a área de triângulo? É base vezes a altura sobre 2. A base já está na tua fuça. É isso aqui, ó. Esta é a base 26. Joga lá. Vezes a altura, que é isso. A altura. Eu não tenho altura. E agora, quanto é essa altura? Chama Fábio Costa. Por quê? Propriedade de triângulo retângulo. Fábio Costa sabe, ele tem aula disso aqui no canal. Fábio Costa diz que quando você pega um triângulo retângulo e projeta a altura relativa à hipotenusa, você divide a hipotenusa em dois segmentos. Um chamado de M, que vale, nesse caso, 8, e um chamado de N, que vale não 26, mas de 8 a 26, que é 18. M e N são letrinhas padronizadas da matemática, beleza? E o Fábio Costa pode demonstrar que h ao quadrado é o produto m vezes n. Aí fica mole, porque h ao quadrado vai ser 8 vezes n, que é 18. Então, h ao quadrado vai ser igual a 144. Logo, o h vai ser igual a raiz quadrada de 144. É o quê? Como? A altura vale 12. Então, eu matei a questão. Essa altura vale 12. E aí eu posso jogar na formuleta que está me esperando. Se a altura vale 12, continua a sua vida sobre 2. Vai simplificar aqui, obtendo 6. Então, esse work é 26 vezes 6. Vou fazer de cabeça para tu. Esse trabalho é 156 joules. E 156 joules eu encontro na letra D de jeans. Mas não sai daí não. No máximo que você pode fazer agora é dar o like, curtir, compartilhar e se inscrever. Por quê? Porque tem mais uma questãozinha da UERJ. Questão antiga, mas vale a pena a gente trabalhar essa questão. Olha só, é uma questão interdisciplinar. Eu precisava do Fábio Costa aqui, mas eu vou tentar resolver sozinho. Me deixa aqui nesse estúdio frio, sozinho. Preste atenção. UERJ. Observe as situações a seguir nas quais um homem desloca uma caixa ao longo de um trajeto AB de 2,5 metros. Então, isso aqui vai valer 2,5 metros. Isso aqui vai valer 2,5 metros. Maravilha! As forças F1 e F2 exercidas pelo homem nas duas situações têm o mesmo módulo igual a 0,4 newton. E os ângulos entre suas direções e os ângulos θ e 2θ. Olha só, cada força 0,4 newton tem o mesmo valor. A única coisa que está variando, então, é o ângulo que vai de θ para 2θ. Olha só agora, preste atenção. Se K é o trabalho realizado em joules por F1, ou seja, aqui K, o trabalho realizado por F2 corresponde a 2K. Letra A, será, para.
Vamos resolver com calma, né? Preste atenção. Vamos lá, olha só. Primeira situação. A força F1 vale 0,4 newton. O deslocamento é de A para B, vale 2,5 metros. E o ângulo θ é esse aqui, é θ mesmo. Ele fala que o trabalho 1 é igual a K. Se eu escrever a fórmula de trabalho, é igual a F vezes D, cosseno do ângulo θ. Maravilha! Então, esse trabalho 1, ele vai ser 0,4 vezes 2,5 vezes o cosseno do ângulo θ. Só que W1 ele chama de K. Então, isso vai ser 0,4 vezes 2,5 vai dar 1. De tal forma que K é simplesmente cosseno do ângulo θ. Guarda isso aqui. Ele quer o segundo trabalho, ele quer W2. Só que o W2 vai aparecer em função do K. Se você olhar a múltipla escolha, vai aparecer em função do K. Nesse caso, o que eu vou fazer? Vou usar uma técnica chamada Voodoo, ou The Jump of the Cat, o pulo do gato. Preste atenção. A força F2 continua valendo 0,4. O deslocamento continua valendo 2,5. E esse W2, ele vai ser F vezes D, cosseno do ângulo θ. Vamos personalizar. W2, acorda aí, acorda. W2 vai ser 0,4, que é a força, 2,5, que é o deslocamento, só que o ângulo não é θ, é 2θ. Então fica cosseno de 2θ. Isso aqui nós já vimos, dá 1. Olha que triste, olha, o W2 é igual a cosseno de 2θ. Mas cuidado, olha só, no múltiplo chute existe 2K, logo na letra A. Por quê? Porque o aluno que não acompanha o canal FM acha que se K é cosseno θ, então cosseno de 2θ é 2K. Mas cuidado, a relação de cosseno não é linear, então não dá para afirmar isso. Então para! Se não dá para afirmar isso, cosseno de 2θ é o quê? Vamos desenrolar cosseno de 2θ? Tem uma lenda que fala de arco duplo lá na matemática, que é o cosseno de A mais B. Cosseno de A mais B é cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de A vezes seno de B. E daí, Manu? E daí que você está procurando o cosseno de 2θ, que é a mesma coisa que cosseno de θ mais θ. É ou não é? Porque aí o meu A vira θ e o meu B vira θ. Cosseno de A mais B. A minha fórmula, então, fica assim, ó. Cosseno de 2θ é igual cosseno de A, cosseno θ. Cosseno de B, cosseno θ. Menos seno de A, seno θ. Seno de B, seno θ. Ou seja, o cosseno de 2θ, ele é igual ao cosseno quadrado de θ menos seno quadrado de θ. Maneiro, né? Pois é. Só que ainda tem um The Jump of the Cat. Ainda tem um pulo do gato. Por quê? Relação fundamental da trigonometria diz que seno quadrado de θ plus cosseno quadrado de θ é igual a 1. Então, seno quadrado de θ é igual a 1 menos cosseno quadrado de θ. Passei para o outro lado, diminuindo, subtraindo. Se eu pegar isso aqui e jogar lá, olha que lindo que vai acontecer, ó. Cosseno de 2θ é igual a cosseno quadrado de θ menos 1 menos cosseno quadrado de θ. O que vai acontecer aqui? O cosseno de 2θ vai ser cosseno quadrado de θ menos 1 mais cosseno quadrado de θ. Vai lá para cima para abrir espaço. O cosseno de 2θ é igual a cosseno quadrado de θ mais cosseno quadrado de θ. 2 cosseno quadrado de θ menos 1. Tá, mas Manu, em que isso me ajuda? Se cosseno de 2θ é 2 cosseno quadrado de θ menos 1, volta a sua relaçãozinha. Olha só, não tem cosseno de 2θ aqui? Então, o W2, ele é 2 cosseno quadrado de θ menos 1. Amor, cosseno de θ não é K? Se cosseno de θ é K, então o W2 é 2K ao quadrado menos 1. E já dá para marcar a sua questãozinha. Qual vai ser? Letra D de jeans. 2K ao quadrado menos 1. E eu matei a questão nível hard de UERJ. E a The Last of the Day, a última do dia, da Universidade Emanuel Lessa.
Mentira, não é minha não. Quem me der. Fala que um pêndulo é constituído de uma esfera de massa 2 kg, presa a um fio de massa desprezível e comprimento 2 metros, que pende do teto conforme a figura a seguir. O pêndulo oscila formando um ângulo máximo de 60 graus com a vertical. Nessas condições, o trabalho realizado pela força de tração, que o fio exerce sobre a esfera, entre as posições mais baixa e mais alta, então é daqui para lá, qual é o trabalho realizado pela tração? Em joules, vale quanto? Zero. Zero. Por que zero? Porque é. Mas por que zero? Porque é. Meu filho, a questão aqui eu só coloquei para destacar um detalhe. Nós combinamos que o trabalho realizado por qualquer força perpendicular ao deslocamento é igual a zero. Nós combinamos na primeira aula que da fórmula trabalho F de cosseno θ, o ângulo θ é aquele ângulo formado entre a força em questão e o deslocamento. Qual é a força em questão? É a tração. A tração aqui aponta para cima. Beleza. Mas nós combinamos ainda que quando você não enxerga o deslocamento, você pode relacionar com a velocidade. O ângulo θ é o ângulo formado entre a força em questão e a velocidade. E cadê a velocidade aqui? Como o corpinho está indo daqui para lá, eu entendo que a velocidade está tangenciando a trajetória. Se você pegar o corpinho aqui, a sua tração vai estar apontando para o fio, enquanto a velocidade vai estar tangenciando a trajetória. E aí eu pergunto a Fábio Costa, qual é o ângulo formado entre alguém que é radial e alguém que é tangencial? Isso, 90 graus. Então, nesse caso, como a tração é radial, direção do raio, e a velocidade é tangencial, o ângulo formado entre as duas é exatamente 90 graus. Isso leva a um trabalho realizado pela tração igual a zero. Por quê? Porque cosseno de 90 é zero. Zera tudo, zerei tudo. Mas eu tenho que ter na minha corrente sanguínea que o trabalho realizado por qualquer força perpendicular ao deslocamento é nulo, ok? Há um detalhe ainda aí. Quando você estuda força centrípeta numa trajetória circular, a força resultante centrípeta aponta para o centro, enquanto o corpinho está se deslocando com velocidade tangencial. O trabalho realizado pela força centrípeta também vai ser nulo. Por quê? Porque a força centrípeta está perpendicular à velocidade, está perpendicular ao deslocamento, ok? Trabalho da força centrípeta sempre igual a zero. Mas de boa, é isso aí. Eu acho que a gente já pode ficar por aqui. A aula foi um pouquinho longa, mas valeu a pena. Alguns detalhes de trabalho. Faz o seguinte, então. Se inscreve logo, compartilha, ativa o sininho, dá um joinha. Por quê? Porque tem mais algumas aulas de trabalho e energia. O próximo assunto vai ser potência mecânica e você não pode perder. Até lá, um beijo do gordo, tchau. Olha a vinheta!